Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e eu convido você a abrir a Bíblia comigo hoje. Nós vamos abri-la numa passagem do Antigo Testamento de um profeta chamado Isaías. Isaías, capítulo 32, versículo 9, diz assim: Levantai-vos, vós mulheres, levantai-vos, vós que estáis um pouco paradas, né, que estão ali, né, descansando muito, confiando muito na sua própria, né, nos seus próprios pensamentos e entendimentos. É uma passagem é um desafio, mas é uma passagem também de despertamento. E hoje nós vamos falar sobre isso, nos despertar. Levantai-vos, mulheres, para orar, para interceder. Levantai-vos em oração, levantai-vos em sabedoria e levantai-vos em obediência. Estaremos falando sobre 3 circunstâncias diferentes. Em cada uma, vamos falar sobre uma mulher na Bíblia. A primeira é a mulher que se levantou para orar, para interceder pela sua família, pela sua filha, pela sua circunstância complicada e difícil. A segunda foi aquela que se levantou, se posicionou em sabedoria para resgatar e salvar o seu lar. E a terceira é uma mulher que se levantou para salvar a sua nação. É forte, se levantou, se posicionou para que o seu povo fosse salvo da morte. Então hoje nós vamos entender a importância de não ficarmos inertes, paradas, de ficarmos muito, ali preocupada. A preocupação não resolve nada. O que resolve é a nossa atitude de orar, de agir e de fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. Portanto, hoje nós vamos falar sobre essa passagem de Isaías capítulo 32. Eu agradeço a Deus pela parceria que temos com a Nelly Modas e queremos enviar um grande abraço a ela, que tem sido a nossa patrocinadora, que tem nos abençoado todos os dias, e eu quero que você conheça o trabalho dela, as mercadorias, as roupas que ela vende, a sua loja. O seu telefone de contato está na tua tela, 9136-3082, e você pode seguir também a Nelly no Instagram. Ali ela posta muitos modelos bonitos, looks para você conhecer e ficar bonita também. Eu agradeço a Deus também pela parceria da nossa amiga Adriana Oliveira, e eu quero que você hoje entenda a importância de nós abençoarmos aqueles que abençoam também esse ministério. Amém? Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante, uma igreja centenária. Ela é pastoreada, presidida pelo nosso pastor Jonatas Câmara, uma igreja missionária, visionária e centenária também. Você pode conferir na página da IADAM, está aí na tua tela, e conferir também sobre a Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Faculdade Boas Novas é uma faculdade de excelência aqui em Manaus, oferece muitos cursos, e você vai poder conhecer também através do site que está na tua tela. Eu louvo a Deus por você que tem estado conosco, abençoando não somente com a tua audiência, mas também com a tua oferta voluntária, você que tem sido um semeador deste ministério. Que o Senhor venha lhe abençoar, que você seja também abençoado, porque você está abençoando vidas, quando você também está conosco aqui, garantindo que nós estejamos aqui levando a palavra de Jesus. Deus abençoe e lhe recompense. Eu quero agradecer também a tua audiência e também dizer que hoje, no final desse programa, nós vamos orar com você. Vamos orar juntos, vamos estar em oração, vamos crer que Deus está nos ouvindo, Ele está. Isso aí já é uma coisa que nós temos que simplesmente entender, que quando a gente ora, Deus ouve. Então hoje Deus está ouvindo a tua oração e Ele responde também. Deus é fiel, Ele é fiel.
Por isso nós vamos falar com Ele, levar a tua causa numa oração de concordância. Você vai concordar comigo. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você nessa passagem de Isaías, capítulo 32. Eu quero agradecer a todos que têm entrado na nossa página, que têm curtido, que têm comentado, que o Senhor abençoe a cada um, que cada um possa crescer mais no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Se você está hoje assistindo esse programa, é porque você ama Jesus, é porque você ama a palavra de Jesus. O elogio vai para você, é porque você gosta dele, que você está ligado no ministério da palavra dele. E ele vai falar com você hoje pelo poder da palavra. Fique na expectativa, amém? Daqui a pouco eu vou para um intervalo agora, daqui a pouco mais eu vou voltar com você. Características dos zelosos adoradores do Senhor. Falam ferozmente, têm vidas limpas, limpam as taças de vinho, esperam no Senhor, intercedem pelas nações, ouvem o clamor das pessoas, têm lábios puros, invocam o nome do Senhor, vivem em unidade, são zelosos, oferecem sacrifícios vivos, são valorosos em obras, submissos em tudo, simples nas relações, humildes, pobres de espírito, confiantes em Deus, isentos de iniquidades, verdadeiros, não de língua enganosa, apacentados pelo Senhor, dormem sono deleitoso, tranquilos, cantam alegremente, rejubilosos, regozijantes, exultam com todo o coração, justificados, protegidos dos inimigos, gozam da presença do Senhor, não veem nem vivem o mal, corajosos, mãos fortalecidas, Deus presente neles, poderosos para salvar, deleitam-se com alegria, regozijam-se com júbilo, calam o Senhor pelo seu amor, reúnem-se solenemente, transformam tristeza em alegria, aliviados dos pesos e pesares, protegidos do Senhor, caminham firmes, recolhidos do Senhor, louvados e honrados na terra da vergonha, nomes glorificados, exaltados onde humilhados, ajuntados e apacentados do Senhor, nome glorificado e louvor renovado, reconduzidos de Deus diante dos olhos de toda a terra. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e Boas Novas, agora centenária, sempre perto de você, cuidando uns dos outros. Estamos de volta com você hoje e nosso tema ele é muito desafiador. É um tema tremendo e nós vamos falar hoje sobre essa questão de nós nos posicionarmos, de nós termos uma atitude, uma posição, mas uma posição que vai nos levar a fazer algo, a ter uma atitude. E nós vamos ter aqui como exemplo 3 mulheres na Bíblia, em várias passagens, começando com o Novo Testamento, em Mateus, capítulo 15, que teve um posicionamento, uma atitude
atitude, que teve uma posição. E eu gostaria hoje de falar sobre ela, começando a falar sobre ela. Mas antes disso, eu quero ler esse versículo, porque ele vai nos nortear, ele vai nos ajudar a entender o que o Espírito Santo está falando conosco, porque é a palavra dele que vai falar. A palavra de Deus hoje fala ao teu coração e ao meu, em Isaías, capítulo 32, versículo 9, o seguinte: levantai-vos, mulheres que vivem despreocupadamente. Levantai-vos e ouvi a minha voz. Deus está falando. Ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes. Inclinai os ouvidos às minhas palavras. É Deus falando com as suas filhas do seu povo, o seu povo de Israel. E Ele está dizendo bem claro: levantai-vos, mulheres que vivem despreocupadamente. O que é viver despreocupadamente? É viver, de uma certa forma, alheia à circunstância que está nos rodeando, não é? Tem coisas ruins acontecendo à nossa volta, em volta da tua família, à volta do teu lar, do teu casamento, das tuas circunstâncias financeiras. Tem muita circunstância que é maléfica e muitas pessoas estão lá sentadas como se tivesse nada acontecendo. Não estão orando, não estão jejuando, não estão buscando Deus, não estão, ali despertadas para ver a situação perigosa que está atingindo filhos, né? Então, aqui ele está falando, você que está tão despreocupada, né? Está nem aí, que não está acontecendo nada, ele está dizendo, está acontecendo. E você tem que estar vendo, você tem que estar percebendo, com os olhos abertos, com o coração, e sentindo a circunstância, o momento, o problema, para que você tome uma posição. Então, essa é a palavra que Deus está falando aqui. Ele está dizendo, levantai-vos, vós que estáis agindo de uma maneira despreocupada. Olha, hoje nós estamos vivendo no Brasil um momento que nós não podemos ficar despreocupados. Nós estamos diante de um momento muito importante. Nós vamos decidir o percurso ou o curso da nossa nação. E é algo muito sério, então a gente não pode ficar despreocupado. Não é que você vai ficar estressada e ansiosa, não é isso. Mas você não pode ficar alheia, parada, sem que você tome uma posição. E aqui Deus está falando, você que está despreocupada, Ele está dizendo, e ouvi a minha voz, porque Deus está falando conosco. Então Ele está falando, para de ficar tão ali despreocupada, alheia, mas começa a ouvir o que eu, Senhor, vou falar com você. Ouvi a minha voz, e ele repete de novo, filhas, que estáis confiantes. Por que ele fala estáis confiantes? Ora, pessoas que estão descansando na sua própria ideia, no seu próprio pensamento, pessoas que estão acomodadas, descansando, tá tudo bem mesmo, eu não posso mudar muita coisa mesmo, e vai ficar por assim, por aqui. Não, Deus está falando, você pode se posicionar. Então Ele está falando, levanta-te. Você que está confiante. Confiante em quem? Em você mesma. Descansando nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias, achando que está tudo bem do teu jeito, da tua maneira. E Deus está falando, não é da tua maneira, porque eu tenho coisas boas e eu quero que você confie em mim. Não descansa no teu pensamento. E aí Ele diz, por quê? Porque você deve inclinar os ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. Então essa é uma palavra para nós hoje. É uma palavra de despertamento. E eu quero começar com uma mulher que ela se levantou. Ela tinha uma filha e essa mulher, o registro da história dela está em Mateus, no capítulo 15. Se você quiser abrir comigo, vamos abrir aqui em Mateus, no capítulo 15. E é o versículo, não é o versículo, são vários versículos que registram a história de uma mulher que a Bíblia nem fala o nome dela. Ela era de Sidom,
né, mulher cananeia, mas ela tinha um problema muito sério. Ela tinha uma filha que era muito terrivelmente possuída por um demônio, ou na realidade por demônios. Essa filha dela não era só endemoniada, ela era terrivelmente endemoniada, possessa, do tipo que quando se manifestava o demônio, ela quebrava talvez todas as louças na casa da mãe dela, cadeira, mesa, puxava cabelo de quem tivesse, cuspia, mordia, ela aprontava, ela rasgava talvez a própria roupa, fazia tanto escândalo que as pessoas queriam ficar longe. Então podemos dizer que o lar desta mulher era disfuncional, porque ninguém queria estar lá em volta da mesa tomando café da tarde, um chá, não é? Passar um dia lá com ela, vou almoçar na tua casa, eu vou te visitar, vem para cá, vem receber visita. Né? Ela não podia nem receber ninguém por conta dessa filha, que ela não sabia que horas esse demônio viria se manifestar na vida dessa criança. Ele não tinha hora, ele não avisava, ele manifestava e ela ficava aterrorizada. Mas essa mulher se posicionou. Ela não ficou acomodada com a situação da sua filha. Ah, ela está assim, vai ficar assim, vai morrer assim, eu não sei o que eu vou fazer porque não tem mais jeito. Tem sim. Quem tem Deus na sua vida tem jeito. Ela não conhecia Jesus pessoalmente, mas ela viu ele e ela ouviu falar muito sobre ele, porque quando ela chegou para ele, ela o chamou de mestre, de Senhor. Então ela via a autoridade de Jesus, de Deus na vida de Jesus. Ela sabia que ele era diferente e ela tomou um posicionamento. Ela falou assim, eu vou levar minha filha para ele, porque eu não quero minha filha desse jeito. Ela não estava, como a Bíblia diz aqui, olha, despreocupada. Ela não estava ali confiante naquilo que ela podia fazer. Ela não tinha mais o que fazer. A sua filha não melhorava, só piorava. Então, ela não estava ali despreocupada. Ah, tá, isso não tem jeito não, eu vou continuar minha vidinha mesmo. Não. Ela falou, minha filha não vai ficar assim não. Eu vou fazer algo. Eu vou para Jesus. Eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou interceder pela minha filha. Olha que forte. Hoje você ora para Jesus, intercede. E você tem fé. Porque hoje você não está vendo Jesus. Essa mulher viu Jesus, ele está bem na frente dela. Ela pôde olhar para ele e pedir. E hoje você não vê ele pessoalmente, mas pela tua fé você chega para ele para pedir por uma pessoa, quem sabe teus filhos, teu casamento, teu lar, tuas circunstâncias. E esta mulher chegou para Jesus e ela pediu, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha. E ela intercedeu. A boca daquela criança não podia pedir ajuda para Jesus. Por quê? Porque ela estava amarrada por aqueles demônios. Você acha que aquela criança podia pedir alguma coisa para Jesus? Claro que não. Aquela criança não podia falar, Jesus, me ajuda, mesmo porque ela estava ali totalmente sob aquela influência do maligno. Mas a mãe, a boca da mãe não estava amarrada, não tinha mordaça. A mãe podia clamar pela filha, a mãe podia orar, a mãe tinha o poder da intercessão. E ela pegou aquele momento, ela pegou aquela oportunidade, ela se levantou à ocasião. Ela falou, eu vou falar com Jesus pela minha filha, eu vou interceder por ela. Não vou ficar só pasma, olhando, é mesmo, minha filha está assim, vai ficar, não, eu vou agir, eu vou reagir. E como a Bíblia diz em Isaías, ela não ficou, olha aqui, levantou-se, né? Ela não ficou ali despreocupada, mas ela foi confiante, não estava confiante nela mesma, mas ela foi e levou a sua filha para Jesus. Ela intercedeu pela filha. E isso é o poder da intercessão. Hoje, você está com uma causa muito grande e você está triste e você está preocupada. Mas o Senhor Jesus, Ele te diz algo hoje, levanta-te, vá para Deus. Você sabia que para ir para Deus você tem que se levantar numa postura de fé e falar, Deus, eu não posso, mas Tu podes. Está aqui a minha dor, está aqui meu problema, está aqui minha circunstância, eu vou para Ti. E vá, levanta-te. Não confie em você, você não vai poder resolver essa circunstância. Você não muda pessoas e nem eu. A gente gostaria de mudar, né? Mas a gente não muda. Ninguém aqui muda ninguém, mas a Bíblia diz que não é por força,
não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus muda. Deus muda. Mas como é que Ele muda? Quando você ora. Então, não fica preocupado. Ai, como é que Deus vai mudar? Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai transformar? Se preocupe na tua parte. A tua parte e a minha é nos levantar e orar, e interceder, e buscar Deus. A parte do milagre não é com a gente, é com Deus. Deixa Deus. Ele sabe como é que Ele vai libertar o teu filho, curar o teu casamento, transformar essa situação que te traz choro. Ele sabe como é que Ele vai fazer isso. Deixa Deus. Você vai orar, interceder, mas para fazer isso, você não pode ficar acomodada com a circunstância. Ah, eu estou assim porque eu vou me acomodar. A minha circunstância financeira daqui para pior. Não, querida. A Bíblia diz que você não morrerá, contudo viverá para ver as obras do Senhor. Eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então você vai ver coisas boas ainda. Levanta a tua cabeça, Deus vai curar. Mas você tem que orar para Deus curar aquela circunstância, prover o milagre na tua vida financeira. Para Deus dar um milagre que você está pedindo, uma porta que você precisa que Ele venha abrir de provisão para a tua família. De emprego, de bonança, de provisão material. Não se acomode. Vá para Deus, ore, busque. Então, esse é um levantar. O levantar da intercessão. Quem intercede sempre se levanta. Levanta para guerrear, para orar. Porque intercessão é uma guerra. É uma guerra contra o diabo, contra o inferno, para aquela pessoa ou aquela circunstância ser desamarrada, ser liberta. E algo acontecer. Então, é um posicionamento. E é um posicionamento em que você não confia em você. Eu não intercedo orando e pedindo para mim. Eu não. Eu oro para Deus. Eu peço para meu Pai, para Jesus, porque Ele pode, mas eu tenho que falar. Já pensou se a mãe não fosse por essa filha? Aquela criança ia morrer, a vida dela não ia casar, não ia ter filhos, não ia ter uma vida normal, ia ficar para sempre possessa e presa. Mas a mãe dela foi no lugar dela, intercedeu, se levantou, se posicionou. E hoje, você mãe, você esposa, você mulher e você homem também, vai se posicionar, se levantar e dizer, basta, eu vou orar agora, Deus, em nome de Jesus, age nesta circunstância. Eu oro e clamo e faça isso. O resultado da história? A criança ficou completamente liberta, completamente sã, sarada, curada, perfeita. Uma menininha que podia voltar para a escola, voltar para a aula, que talvez nem na escola já estivesse, porque que professor vai aguentar uma criança que no meio da aula interrompe, quebra carteira, quebra lápis, quebra tudo, rasga livro, puxa cabelo do outro, cospe, faz tanta coisa. Ninguém é obrigado a isso. Então, essa criança não tinha uma vida. Mas quando sua mãe decide se levantar, uma nova vida é restaurada, dignidade é dada a essa criança, oportunidade é dada a essa criança, uma nova vida é dada a essa criança. Porque uma mulher se posicionou. O que Deus está falando com você hoje, mulher? Se posicione. Deus quer dar uma nova vida no teu casamento, na tua família, na tua circunstância. Mas você e eu precisamos nos posicionar em intercessão. Amém? A segunda mulher que se posicionou, porque nós estamos falando hoje, levanta mulheres. E Deus está falando com você hoje e comigo também. É uma mulher chamada Abigail. Abigail está lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, a história dela é registrada no capítulo 25. Ela era casada com um tolo, um homem tolo demais, assim, um homem terrível, chamado Nabal. E um dia o rei Davi chega para os homens de Nabal e fala assim, olha, fala lá para o teu chefe que nós precisamos de uma comida, de uns recursos, de umas situações, porque a gente está aqui, sabe, longe, e sabe de uma coisa? Quando o teu chefe
e envia todos os trabalhadores lá para aqueles campos para tosquear as ovelhas, porque Nabal tinha muitas ovelhas, muitos gados, muito dinheiro. Então ele falou, quando ele vai lá tirar a lã daqueles carneirinhos, nós aqui, esses soldados, nós vigiamos ele, a gente cuida deles para que nada aconteça. Então, cuida da gente um pouco também, vê o que vocês têm lá para abençoar a gente. E sabe o que acontece? Esses homens falam isso para Nabal. Sabe qual foi a resposta de Nabal para Davi? O quê? Eu te conheço. Quem é rei Davi? Quem é Davi? Tu acha que eu vou dar alguma coisa minha para vocês? E isso incitou uma ira em Davi. E ele falou, eu vou lá acertar as contas com esse Nabal. E eu vou não para falar uns desaforos, eu vou para matar. E rei Davi era um homem assim, colérico, né? Ele era um homem que, né, acontecia uma coisa daquelas, eu vou pôr as coisas no lugar. E ele foi com o intuito de matar todos, inclusive Abigail, os filhos, toda a família. Mas Abigail ficou sabendo disso, chegou aos ouvidos dela e ela se levantou. A Bíblia diz tão claramente, eu quero abrir aqui nessa passagem rapidamente, 1 Samuel, capítulo 25, fala assim, e ela ouvindo isso, fala que Abigail, né, ouviu isso, ela se levantou, ela se posicionou rapidamente. Tendo ouvido essas coisas, ela se levantou. Ela fez algo. Eu queria ver aqui esse versículo que está bem claramente dizendo aqui. E deixa eu ver aqui o que eu queria que você visse. Então, Abigail tomou a toda pressa, ela pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, pegou muita comida, 200 passos de figo, e que era para todos aqueles homens, uma multidão de homens, para alimentar, colocou no jumento e foi em direção a Davi para apaziguá-lo. Mas olha a palavra aqui, a toda pressa. Ela se levantou rapidamente. Ela não ficou tipo assim, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, não sei, eu acho que eu vou. Não, ela foi, ela se apressou, se levantou. O quê? Está acontecendo isso? Eu vou me posicionar. E ela vai, e estava vindo Davi com ódio para matar todo mundo. Ela se ajoelha, se prostra, se humilha e fala para ele, olha, a culpa é minha. E não era culpa dela, culpa de Nabal. Mas ela levou sobre ela a culpa e falou, olha, é porque eu não estava lá para escutar na hora que os homens vieram pedir comida. E então eu tomo sobre mim, mas eu te peço, não faça isso que você quer fazer. Está aqui, ela apaziguou. Em vez de colocar mais lenha no fogo, em vez de ficar falando mal do marido, em vez de falar, é mesmo, mata ele, acaba com todo mundo. Não, ela apaziguou, ela se levantou em sabedoria. Hoje Deus está falando com você, mulher. A tua circunstância está difícil. E você está falando, eu vou acabar com tudo aqui, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer um monte de coisa acontecer aqui. Não, não faça nada. Seja sábia. Apazigue. Porque Deus vai te dar vitória. Quando você luta com as tuas próprias mãos, as coisas não ficam boas, porque as tuas mãos fizeram. Mas quando você cai fora e deixa Deus lutar por você, aí as coisas acontecem de uma maneira espetacular, tremenda, gloriosa, porque Deus está agindo. Aqui, ela se humilhou, mas Deus deu graça e o milagre aconteceu. Davi poupou aquela família, ele não matou ninguém. Pelo contrário, ela foi agraciada. Sabe por quê? Porque ela usou de sabedoria. Veja que pensamento interessante aqui. A nossa sabedoria em Cristo, ela pode desarmar
as ciladas do diabo sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, sobre as nossas circunstâncias. Quando a gente é sábia, a gente desarma Satanás. Satanás estava lá louquinho para acabar com aquela casa. Mas aquela mulher desarmou o plano do maligno. E o próprio Davi falou: ó mulher, que mulher sábia que você é, porque hoje você me poupou, você me impediu que eu derramasse sangue, porque hoje eu ia derramar muito sangue aqui. Mas Abigail, ela foi sábia, ela foi graciosa, ela foi uma mulher cheia de paciência e de humildade. E ela se levantou em sabedoria. Por isso, sabedoria também é uma atitude que vai curar o teu lar. Às vezes, tem pessoas que se levantam em raiva, se levantam em uma atitude de vingança. Agora eu vou me levantar para me fazer as coisas do meu jeito, para colocar, tudo em ordem, porque eu agora vou mostrar para todo mundo quem eu sou aqui no pedaço. Não faça isso. A Abigail não fez assim. Ela se levantou, mas ela se levantou numa atitude de humildade, se levantou numa atitude de sabedoria. E nessa sabedoria, nessa graciosidade, ela foi vitoriosa. Me faz lembrar de uma época no meu casamento, onde o inimigo entrou para destruir o meu lar. E Deus falou para mim, tão claro aquele dia, eu estava na minha casa, Ele falou: seja graciosa. E naquele momento eu não queria ser graciosa, eu queria me vingar daquele que me feriu, da situação que chegou até mim para me machucar. E eu queria, colocar as coisas do meu jeito, ferir pessoas, falar aquilo que eu achava e fazer as coisas da minha maneira. E Deus falou: não, você vai ser graciosa, porque a tua graça, a tua misericórdia, esse amor vai trazer cura para essa circunstância que está ferindo você e o teu lar. Não foi fácil, porque ser sábia nem sempre é uma coisa fácil. Ser sábia é engolir sapo. Ser sábia é ficar quieta quando você sabe que você tem toda a razão para falar. Ser sábia é você andar em casca de ovos, sabendo que você tem que ter cuidado como você vai falar, se portar, porque você sabe que você está com a razão, a pessoa está errada, mas mesmo assim você não fala. Isso é ser sábia. É não falar tudo que você pensa ou que quer, ou que tem direito para falar, mas ser comedida nas tuas atitudes, para que a vitória chegue nas tuas mãos. É forte, né? Abigail foi essa mulher. E eu quero ser assim também. Tem mais uma mulher, a gente vai deixar ela para o nosso próximo bloco. Quem é ela? Ela foi uma rainha, seu nome era Esther. E chegou um momento muito crucial na sua vida, que ela precisou mudar algumas coisas. Ela precisou ter uma atitude para que o seu povo fosse salvo. É forte essa história. E a gente vai ver como que ela se posicionou, o que ela fez, como ela se levantou. E hoje nós também temos algo muito forte na nossa vida, não é? Temos causas que nós precisamos nos posicionar também. A gente está aprendendo com elas. Amém? Mulheres, levantem, se posicionem. É para vocês hoje essa palavra. Eu vou agora para o intervalo, eu vou voltar com você, tá bom? Não saia daí. Nós vamos voltar aqui no Antigo Testamento, no livro de Esther. Daqui a pouco mais eu volto com você. A arte da felicidade. A felicidade não depende do que se passa ao seu redor, mas do que está dentro de nós. A felicidade se mede pelo espírito com o qual nós enfrentamos as adversidades da vida. A felicidade é um assunto de valentia e decisão, pois é tão fácil sentir-se deprimido e desesperado
A felicidade não é um estado de mente, pois não somos felizes enquanto não decidirmos ser em Deus. A felicidade não consiste em fazermos sempre o que queremos, porém, em querer tudo o que façamos. A felicidade nasce de colocarmos nossos corações em nosso trabalho e de fazê-lo com alegria e entusiasmo. A felicidade não tem receitas fixas. Cada pessoa a faz em Deus e com o tempero de sua própria meditação. A felicidade não é uma pousada no caminho, mas uma forma de caminhar pela vida. A felicidade é algo que está ao alcance igualmente de todos, do pobre e do rico, das crianças e dos velhos, dos homens e das mulheres, de todo ser humano que tenha a coragem de lutar e confiar em Deus para alcançá-la. A verdadeira felicidade é um legado de Deus que nos foi outorgado para fazer a vida mais prazerosa na terra. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos e fizerdes o que eu vos mando. João 15, do versículo 10 ao 14. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAN e Boas Novas, agora centenária, sempre perto de você, cuidando uns dos outros. Estamos de volta com você hoje falando nessa passagem de Isaías 32. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadas, e ouvi a minha voz, vós filhas, que estáis confiantes. Inclinai os ouvidos às minhas palavras. Ouvi o que Deus quer que você faça hoje. E com certeza o que Deus quer que você faça hoje é se posicionar, é ter uma atitude. Levantai para orar, levanta-te para ser uma intercessora, para orar pela tua família, para buscar a Deus em prol das circunstâncias financeiras, circunstâncias de enfermidade, circunstâncias muitas vezes de problemas que estão acontecendo e que você não sabe mais o que fazer. Vá para Deus, Ele tem a solução. Mas você tem que ter uma postura de confiança e se levantar em oração pelos teus. E esse exemplo que a gente usou foi essa mulher cananeia de Mateus 15. E falamos também de Abigail, que veio um problema seríssimo sobre a sua família, mas ela se posicionou, ela se levantou, apressadamente ela foi resolver aquela situação com sabedoria, porque a gente pode se levantar, vou me levantar, mas com raiva, levantar com desejo de vingar, levantar com vontade de pôr as coisas no lugar do meu jeito. Isso não é o que Deus quer. Você pode se levantar, mas tem que se levantar com sabedoria. Ser sábia no que você fala, como você vai agir, porque você pode entornar o caldo, chutar o pau da barraca, fazer as coisas ficarem pior. Se Abigail fizesse as coisas do jeito dela, mas ela não fez como ela talvez achasse, ela fez para apaziguar uma situação. E nesse apaziguar, nesse se humilhar, Deus pôde intervir e dar a ela a vitória. Então não é só se levantar, é como você se levanta. Se levante em sabedoria. Amém? E a terceira é Esther. Esther era uma rainha e chegou aos ouvidos de Esther algo muito assustador de que o povo dela corria o risco de morrer. Agora, a característica que a gente vai aprender com Esther é obediência, porque a gente tem que levantar em obediência, porque Deus está falando, ouvir, levanta, né? Deus fala aqui, ó mulheres que estáis confiantes, né? Levantai, levante, vamos ler de novo aqui, olha só, Isaías 32, levantai-vos, inclinar os ouvidos às minhas palavras. O que é inclinar os ouvidos às palavras de Deus? É confiar nas palavras de Deus, mas também é obedecer. Deus está falando, obedeça a minha palavra. Você que está confiando só no que você está achando,
Para de confiar em você, confia no que eu estou dizendo, na minha palavra. Está falando aqui, inclinai os ouvidos às minhas palavras. E o que a gente pode aprender com Esther? Esther foi obediente. Ela inclinou os ouvidos às palavras do seu tio Mardoqueu, que criou ela, porque ela era órfã de pai e mãe e o tio criou ela. E quando ele estava criando essa jovem, ele criou de uma maneira muito sensata. Ela se tornou então uma rainha. Era uma jovem simples, de simples procedência, não nasceu naquele berço, né, que tinha tantas influências, não. Mas é interessante sobre Esther que ela obedecia, e isso vinha da infância, de berço. Ela estava acostumada a obedecer. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz, olha só em Esther capítulo 2, Esther 2, versículo 10, fala o seguinte, que Mardoqueu falou para ela, Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem. Ela chegou no palácio, mas ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Quem é o povo dela? Por quê? Porque ela não declarou, porque Mardoqueu lhe ordenara, falou para ela que não declarasse. Falou, Esther, não declare a tua linhagem. Você acha que ela desobedeceu? Não, ela obedeceu. Mesmo sendo rainha, porque você pode pensar, bem, ela está lá no palácio, agora ela é a dona do pedaço, ela é a rainha, ela faz o que ela quer. Ela pode agir e falar o que ela quiser, mas mesmo ali, ela obedeceu. Isso nos mostra que ela não aprendeu a obedecer lá no palácio. Ela aprendeu no seu lar, coisa de infância, coisa de criação. Ela foi obediente e ela aprendeu a obedecer. Quer uma outra passagem que vai comprovar isso? É só olhar Esther capítulo 4. Lemos o 2, versículo 10. 2 mesmo, versículo 20. Diz assim, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem ao seu povo, como Mardoqueu ordenou para ela, porque Esther cumpria o mandado de Mardoquai como quando a criara. Ela estava acostumada, era de berço. Ela foi criada obedecendo. Isso é tão importante. Por que Deus está falando, me levanta a falar isso para você hoje? Porque o teu levantar, a circunstância que você vai se posicionar, é um levantar de obediência também. Tem pessoas que se levantam de uma maneira petulante, arrogante, afrontativa, briguenta. Não adianta nada. Você tem que levantar com sabedoria, mas levantar obedecendo Deus também. E quando chega a notícia para Esther, naquele palácio, que o povo dela ia morrer, ela não sabia o que fazer. Porque ela falou para o seu tio, eu não posso falar nada com o rei. Por quê? Porque o meu rei, o esposo dela era o rei. Ele não me chama. Há 1 mês que ele não me chama para estar com ele. Isso quer dizer, 1 mês que ela não tinha nenhum tipo de contato com ele. Nem contato pessoal, nem íntimo, que ela era esposa dele. Então ela não tinha tanto acesso assim a ele. Ele não tinha chamado ela. Então fazia 1 mês que ela não estava com o seu esposo. Então, que situação ela poderia resolver para o seu povo se o seu esposo não tinha visto ela em 1 mês? Daí, Mardoqueu manda de novo uma resposta para ela. Esther, não pense você que estando aí nesse palácio você vai ficar protegida, porque se o povo perecer, se alguma coisa acontecer, você pode até morrer, mas Deus vai dar livramento para aquele povo. Não penses tu, por você estar nesse palácio, que você vai escapar. Aí ela pensou. E ela voltou resposta para ele. E ela fala assim, quem sabe? E ele falou para ela, quem sabe não é um tempo como este que Deus te colocou nesse palácio. Você está aí para fazer uma decisão, você está aí para libertar o seu povo, ter uma atitude que venha promover uma resposta. E aí ela falou para o seu tio, eu vou jejuar, eu vou orar 3 noites, 3 dias e 3 noites, sem comida, sem água, sem nada. E ela fez isso. Enquanto ela estava jejuando, ela fez isso num levantar de obediência. Ela obedeceu o seu tio, como quando ele tinha criado ela. Ela não mudou porque ela era rainha. Agora eu sou rainha, não preciso obedecer ninguém. Ela continuou em obediência.
E aí ela começou a jejuar e orar. E você sabe o que acontece quando você jejua e você ora? As coisas acontecem. Deus começa a trabalhar e mudar circunstâncias. O rei, aquela noite, teve uma insônia, não conseguia dormir. E você acha que ele não conseguiu dormir do nada? Claro que não. Deus estava agindo naquele homem, deixou ele acordado em resposta ao jejum de Esther. Por que ele precisou ficar acordado aquela noite? Porque na sua insônia, ele manda os seus servos pegar uns livros lá na prateleira. Pega aqueles livros para mim ali, que eu estou com insônia, eu quero ler alguma coisa. Aí os servos foram lá, pegaram o livro, ele abriu os livros, ele começou a ler os feitos de pessoas que tiveram bons feitos, boas ações. Ele começou a ler quem que é essas pessoas que fizeram essas boas ações. E ele começou a ler sobre um homem chamado Mardoqueu. Ele ficou olhando e ele descobriu que Mardoqueu havia descoberto um complô de 2 homens maus que iam matar o rei. E ele falou, olha, esse Mardoqueu, ele me salvou, porque esses homens iam me matar. E ele descobriu o complô, e eles foram pegos, e o rei acabou sendo poupado e não morreu, e não foi morto por esses homens. O que acontece aqui? O rei quer saber quem é Mardoqueu. Chama esse homem. Alguém fez alguma coisa para ele? Não. Alguém não deu para ele uma recompensa? Não honraram ele? Pois chame ele, que agora eu vou honrar ele. Você não acha que isso é resultado de jejum? Enquanto Esther estava lá, não falou nada com o rei, não falou uma palavra. Ela se levantou num gesto de obediência, porque jejum e oração são atitudes que nós obedecemos Deus ao fazê-las. E ela estava obedecendo, jejuando. E aí Deus estava trabalhando. Ela não precisou falar nada com o rei. Deus estava já trabalhando lá. Ele mandou chamar Mardoqueu. Eu vou honrar esse homem. E o homem que queria matar Mardoqueu, Amã, ele ficou com muito ódio. Ele ficou muito, Amã, que era um homem muito ruim, ele ficou com ódio porque ele queria matar, que ele queria que Mardoqueu fosse morto. E Deus começa então a levantar Mardoqueu. E sabe o que acontece? Deus dá a vitória através desta mulher, dessa atitude, desse jejum. As coisas começam a acontecer. E aí o rei começou a ver quem ela era, quem era o povo, quem Amã era. Amã morre na forca que ele fez para matar Mardoqueu. Então você entender essa história, porque uma mulher se levantou, levanta Esther em obediência, jejua, ora, e o jejum e a oração dela, o levantar dela, trouxe salvação para a sua nação. Eu quero falar com você hoje, mulher, que tem na tua vida também um posicionamento cívico chamado voto. Levanta-te. Não adianta você orar somente pelos teus filhos e falar, Jesus, salva o meu filho que está nas drogas. Isso é triste, porque eu oro por jovens que estão nas drogas. Eu louvo a Deus que os meus filhos não tiveram esse problema. Ele tem outros, mas não esse. Mas eu oro por mães que têm filho nas drogas. Eu oro, choro. Mas não adianta, mãe, você orar, Jesus, liberta meus filhos das drogas. Se você, na hora de votar, vota em homens que liberam drogas. Que vão lá, tem partidos políticos que liberam, vamos liberar as drogas. Não adianta você posicionar em oração se você desfaz com o teu voto. Não adianta você falar, Deus, eu quero vida, vida para o Brasil, vida, vida, vida. E você ora por vidas. Mas na hora de você votar, você vota em alguém que promove aborto. Então você tem um posicionamento, está nas tuas mãos. Não adianta você também, mulher, se levantar e falar o seguinte para Deus, Deus, os meus filhos, que eles venham andar nos teus caminhos. E você tem orientado, você tem levado teus filhos para a igreja, não é? E leva para a igreja, lá eles aprendem os caminhos do Senhor. Mas aí, você sabe que filho não fica o tempo todo na saia da mãe. Ele vai para a escola, aprender na escola. Daí ele aprende algo que
é contra a Bíblia, que desfaz os ensinamentos da Bíblia. E você ora, Deus, eu quero que meus filhos andem no teu caminho, mas você vota por pessoas que promovem ensinamentos anti-Deus, anti-família, anti-Bíblia nas escolas. Então, que posicionamento é esse? Você tem que se levantar em oração, mas o teu posicionamento de sabedoria tem que estar junto e o teu posicionamento de obediência à palavra de Deus. Se a tua ideologia está acima desta palavra, tem uma coisa errada. A palavra sobrepõe qualquer tipo de ideologia e de pensamento. A palavra. Se está escrito, é aqui que eu tenho que obedecer, não uma ideologia. E tem crente obedecendo ideologia e sobrepondo ela acima do que a Bíblia diz. Não tem problema não. Se a Bíblia fala isso, então você está colocando a Bíblia para baixo e os teus pensamentos acima do que a Bíblia diz. Isso é perigoso. Por isso hoje Deus está falando, você tem essa oportunidade como Esther, de mudar o curso da tua nação em oração e jejum e fazendo aquilo que Deus coloca no teu coração. Esther fez isso. Ela foi obediente a Deus, aos princípios de Deus, da palavra jejum e oração. Por isso hoje Deus está te dando esta oportunidade, amém? Para você se levantar, levanta-te em oração, levanta-te em sabedoria, seja sábia, prudente, inteligente e seja obediente a Deus, aos princípios da palavra. Deus não é anti-vida, Deus é pró-vida, Deus é por nós e Ele ama você. E Ele te dá esse livre-arbítrio para você escolher. Seja sábio. Amém? A palavra de Deus hoje foi tremenda, né? Falando para nós nos levantarmos, nos posicionarmos como intercessoras, como mulheres sábias e obedientes também. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. E a gente vai voltar em oração por você. Daqui a pouco mais eu volto.